João Miguel entrou naquela sala de audiência como advogado e saiu marcado como alvo. O juiz riu da voz dele, na frente de todos, e transformou competência em piada. 52 anos de vida, décadas de luta, e ainda precisava provar que merecia estar ali. Mas o que eles não sabiam é que humilhação registrada vira prova. E prova vira arma. Quando o sistema tentou destruí-lo, uma mulher dentro da máquina escolheu trair o próprio medo. O documento que apareceu mudou tudo. Não era só um caso trabalhista. Era desenho explícito de crueldade. E o tribunal que o ridicularizou foi obrigado a escutar. Cada palavra, cada segundo, registrado para sempre. Se inscreve e deixa nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero saber quem está sentindo essa história de verdade. João Miguel ajustou os óculos e olhou para o casal à sua frente. O senhor Oliveira e dona Irene eram surdos como ele. Eles seguravam um papel amassado, cheio de carimbos que ninguém tinha explicado. O que quer dizer isso aqui? O senhor Oliveira sinalizou, apontando para uma linha no meio da página. João pegou o documento e leu devagar. Era uma notificação de despejo. Eles tinham 30 dias. Vocês têm direitos, João disse, controlando a voz que sempre parecia trair sua competência. Vou entrar com recurso. Dona Irene começou a chorar. João sentiu o peito apertar. Ele conhecia aquela dor de ser tratado como invisível. Conhecia demais. Helena entrou na sala naquele momento, a pasta debaixo do braço. Ela era intérprete de Libras havia 10 anos. Trabalhava com João havia 5. Boa tarde, ela disse, acenando para o casal. Já terminaram? Quase, João disse. Ele assinou o documento de representação e entregou uma cópia para o casal. Segunda-feira vamos protocolar. O senhor Oliveira apertou a mão dele com força. João viu gratidão e medo naquele gesto. Ele conhecia os dois. Quando o casal saiu, Helena fechou a porta e suspirou. Amanhã é a audiência do Nivaldo, ela disse. Você está pronto? João assentiu, mas sua voz estava tensa. Estou. Helena o observou. Ela conhecia aquele olhar. Conhecia a forma como João carregava o peso de provar que merecia estar ali. Todo dia. Toda a audiência. Vai dar certo, ela disse. João guardou os papéis na pasta e desligou o computador. A noite já caía sobre a cidade. Ele sentia que o tribunal o esperava como um campo de batalha. E ele ia sozinho para lá, mesmo com Helena ao lado. O escritório ficou escuro. João trancou a porta e desceu as escadas. A rua estava vazia. Seus passos ecoavam no silêncio. Amanhã, ele enfrentaria o juiz Lacerda. Amanhã, ele defenderia seu Nivaldo. Amanhã, ele provaria de novo que merecia existir naquele espaço. A respiração de João falhou quando ele pensou nisso. João parou diante do espelho do banheiro. A luz branca revelava cada traço de cansaço no rosto dele. Ele tinha 52 anos. Às vezes, parecia ter 80. João Miguel Carvalho, advogado, ele disse em voz alta, treinando. A voz saía irregular, marcada pelo esforço de quem aprendeu a falar sem ouvir. Ele repetiu. Tentou controlar o tom. Tentou soar confiante. Tentou não parecer vulnerável. A porta da frente se abriu. Marcos entrou com sacolas de comida. Trouxe janta, Marcos disse, colocando tudo na mesa. Você comeu hoje? João saiu do banheiro e encarou o irmão. Marcos era 3 anos mais velho. Protetor demais. Preocupado sempre. Comi, João disse. Mentira. Marcos abriu as embalagens. Amanhã é a audiência? É. Marcos serviu arroz e frango. Ele não olhava para João. Isso nunca era bom sinal. Vai com calma lá, Marcos disse finalmente. Não compra briga. João sentiu raiva subir como uma onda. Seus olhos encontraram os dele. Eu não compro briga, Marcos. Eu defendo direitos. Eu sei, mas... Marcos suspirou.
O mundo é assim. Você sabe como é. Eu sei. João pegou o garfo com força. Por isso que eu faço o que faço. Marcos ficou quieto. O silêncio se estendeu entre eles, pesado e conhecido. João comeu sem sabor. Depois que Marcos saiu, João abriu a pasta do processo. Seu Nivaldo Batista. 63 anos. Surdo desde criança. Demitido sem justa causa depois de 20 anos na mesma empresa. João leu os documentos de novo. Cada página mostrava um padrão. Cada linha revelava desrespeito disfarçado de gestão. Ele fechou a pasta e apagou a luz. No escuro, João decidiu. Não importava o que Marcos dizia. Não importava o medo. Ele não ia recuar. A respiração dele falhou de novo. Mas ele dormiu mesmo assim. O fórum estadual parecia maior toda vez que João entrava. Corredores longos, tetos altos, gente apressada que não olhava para ninguém. Helena caminhava ao lado dele, carregando a pasta extra. Eram 7:30 da manhã. A audiência seria às 9. Vamos protocolar a petição complementar primeiro, João disse. Eles subiram para o segundo andar. A secretaria já tinha fila. Pessoas cansadas seguravam papéis e esperavam. Renata Almeida estava atrás do balcão. Ela carimbava documentos com eficiência mecânica. Não sorria. Não olhava nos olhos. João esperou sua vez. Quando chegou ao balcão, colocou a petição na frente dela. Bom dia. Petição complementar no processo 44.172. Renata pegou o papel sem olhar para ele. Leu rapidamente. Carimbou algo. Isso aqui tem que esperar, ela disse. Hoje não dá. Por quê? João perguntou, mantendo a voz calma. Sistema. Renata já olhava para a pessoa atrás. Próximo. Helena se inclinou para a frente. Sua voz estava firme. É sobre acessibilidade na audiência de hoje. Precisa constar antes. Renata suspirou. Ela olhou para Helena. Depois para João. Algo mudou em sua expressão, mas foi rápido. Deixa aqui, eu vejo o que dá para fazer. Não era uma promessa. Era uma dispensa educada. João pegou o protocolo e saiu. No fundo, corredor, Helena tocou o braço dele. Ela vai segurar, Helena disse. Eu sei. João guardou o papel. Mas a gente registrou. Eles desceram para a sala de audiência. O prédio os empurrava como uma máquina que não parava para ninguém. O estômago de João se contraiu. Ele reconhecia aquela sensação. Era o corpo preparando para a guerra. A sala de audiência cheirava a papel velho e ar-condicionado fraco. João sentou na cadeira de advogado. Helena ficou ao lado. Seu Nivaldo estava atrás, quieto e pequeno. A porta do fundo se abriu. O juiz Augusto Lacerda entrou como se o ar lhe pertencesse. Toga impecável, postura de quem nunca foi questionado. Bom dia, ele disse, sentando sem olhar para ninguém. A escrivã leu o processo em voz alta. João esperou o momento de se apresentar. Quando o silêncio veio, ele se levantou. Bom dia, Excelência. João Miguel Carvalho, advogado do reclamante. Sua voz saiu como sempre, controlada, mas marcada. O juiz ergueu os olhos, olhou para João, depois para Helena. Você é o advogado? O juiz perguntou com um tom que João conhecia bem. Sou. O juiz inclinou a cabeça, sorrindo de um jeito que não chegava aos olhos. Interessante esse jeito de falar. Ele fez uma pausa. Consegue acompanhar bem os autos? Risadas curtas ecoaram na sala. Baixas, cúmplices. João sentiu o rosto queimar. Helena ficou tensa ao lado dele. João fechou os punhos embaixo da mesa. Sua voz estava rouca quando respondeu. Consigo perfeitamente, Excelência. O juiz sorriu de novo. Voltou a olhar os papéis. Então vamos lá. A defesa pode se manifestar. Doutora Silvia Mendonça se levantou do outro lado. Ela usava um terno cinza caro, pasta de couro. Sorriu para o juiz como velha conhecida. Bom dia, Excelência. A defesa requer... João tentava prestar atenção,
mas o sangue ainda queimava nas veias. O corpo inteiro queria desaparecer, queria sumir dali. Mas ele ficou, porque seu Nivaldo estava atrás, porque Helena estava ao lado, porque recuar era morrer um pouco. O tribunal testava até onde ele suportava, e João ainda não sabia a resposta. Doutora Sílvia terminou de falar. O juiz acenou com a cabeça, satisfeito. Depois olhou para a mesa de João. Bem, agora o defensor de verdade pode se manifestar. O silêncio caiu como uma pedra. João sentiu o peito se contrair. Helena piscou, processando o que tinha ouvido. Doutora Sílvia disfarçou um sorriso. Excelência, Helena disse, se levantando. Doutor João Miguel é o advogado constituído. Eu sou a intérprete de Libras. O juiz ergueu a sobrancelha. Sua voz estava irritada. Eu sei quem é quem na minha sala. Ele bateu a caneta na mesa. Estou perguntando se há manifestação. João se levantou devagar. A raiva era uma chama perigosa dentro dele. Qualquer deslize viraria arma. Excelência, requeiro que conste em ata o direito à comunicação acessível. O juiz o encarou. Algo mudou em sua expressão. Ficou mais duro. Mais frio. Aqui quem manda sou eu, doutor. E não gosto de ser contrariado. Helena respirou fundo. João fez um gesto discreto para ela. Continuem, não parem. O artigo 9 da Lei 13.146 garante... Eu conheço a lei, o juiz interrompeu. E conheço quando alguém está tumultuando uma audiência. Seu Nivaldo tremia atrás. João sentia o peso de cada segundo. Ele precisava provar competência. Precisava proteger o cliente. Precisava existir ali sem ser esmagado. Vou marcar nova data, o juiz disse, folheando a agenda. Prazo de 5 dias para manifestação complementar. Está encerrado. A batida do martelo ecoou. João ficou de pé, olhando o juiz sair pela porta do fundo. A sala esvaziou. Helena tocou o ombro dele. João. Eu sei. Ele guardou os papéis com as mãos tremendo. Eu sei. Agora não era só ganhar o caso. Era sobreviver sem ser destruído. No corredor, seu Nivaldo encostou na parede. O corpo dele tremia. Não era só idade. Era vergonha. Desculpa, Nivaldo sinalizou, os gestos pequenos e quebrados. Eu trouxe problema para você. João sentiu uma facada no peito. Helena interpretou a fala e João respondeu com calma que não sentia. Você não trouxe nada. Eles que são o problema. Nivaldo não parecia convencido. Ele olhava para o chão como se quisesse sumir nele. Helena puxou João para o lado. Sua voz estava baixa, mas firme. A gente registra isso. Hoje. Agora. E vira o problema do fórum, João disse. Você sabe como funciona. Você já é o problema deles. Helena cruzou os braços. Só por existir aqui. João olhou o corredor. Gente passava sem olhar. Advogados conversavam. Funcionários carregavam pilhas de papel. Ninguém via nada de errado. Renata passou por eles com uma caixa de processos. Ela desviou o olhar quando cruzou com João. Mas ele viu. Viu o desconforto rápido que ela tentou esconder. De longe, alguém comentou baixo. Advogado que quer aparecer. Risada curta, cumplicidade, João recolheu a pasta e respirou fundo. O juiz tinha marcado nova data. 5 dias. Prazo apertado, coleira. Vamos, ele disse para Helena. Ao sair do prédio, João respirou como se tivesse atravessado uma tempestade. O ar lá fora parecia menos pesado. Mas a guerra tinha apenas começado. Ele já planejava o próximo movimento. Porque recuar agora era aceitar que eles estavam certos. Naquela tarde, João sentou no escritório com a lei aberta na frente. Helena estava ao lado, marcando artigos com caneta vermelha. Protocolo interno do tribunal, seção 12, ela disse. Intérpretes devem estar presentes quando solicitados. E estavam, João disse. Ele só escolheu ignorar. Então a gente registra por escrito. Helena passou o marcador em outra linha. Sem emoção, só fato.
João digitou devagar. Cada palavra pesava. Ele sabia que isso ia ter consequência. Sabia que cutucar o sistema era pedir retaliação. O celular tocou. Marcos. Oi, João atendeu. Ouvi dizer que a audiência foi difícil. A voz do irmão estava preocupada. O que você fez? Meu trabalho. João. Marcos suspirou do outro lado. Não cutuca a autoridade. Você sabe como isso termina. João fechou os olhos. O isolamento crescia dentro de casa também. Até a família achava que ele devia encolher. Eu sei, Marcos. Obrigado. Ele desligou antes de ouvir mais conselhos. Helena olhou para ele e não disse nada. Não precisava. João terminou de digitar a reclamação formal. Leu 3 vezes. Conferiu cada vírgula, cada referência legal, cada palavra que podia ser usada contra ele. Está pronto, ele disse. Helena anexou os documentos. João clicou em protocolar. A barra de progresso encheu devagar. Quando chegou a 100%, ele soltou o ar. Era uma estaca fincada no chão. Era uma linha que ele tinha cruzado. Não dava mais para voltar. A resposta viria. Ele sabia. E isso o colocava em um caminho sem retorno. Na manhã seguinte, João voltou ao fórum. O prédio parecia o mesmo, mas algo tinha mudado. Ele sentia. Na secretaria, o atendente demorou mais para encontrar o processo. Disse que o sistema estava lento. Pediu para ele voltar mais tarde. João esperou. 40 minutos de pé. Quando finalmente recebeu o protocolo, faltava uma página. O atendente jurou que veio assim. Helena anotava tudo. Horários, nomes, inconsistências. João via que ela também sentia a mudança. Renata apareceu para cobrir o intervalo de alguém. Quando viu João, ela atendeu rápido. Eficiente demais. Fria demais. O telefone do balcão tocou. Renata a atendeu. Conversou baixo. Quando desligou, o tom dela mudou. Ficou mais distante. A nova audiência está confirmada, ela disse, sem olhar nos olhos dele. Sala 4, próxima terça. Obrigado, João disse. Ele saiu com Helena. No corredor, ela tocou o braço dele. Eles estão armando, ela disse. Eu sei. João guardou o papel. Por isso a gente pede tudo por escrito agora. A hostilidade era sutil. Ninguém gritava. Ninguém batia a porta. Era só informação desencontrada. Atraso pequeno, olhar que não ajudava. Mas João reconhecia. Conhecia bem a violência educada, a que não deixava marca visível. Ele entendeu naquele momento. O objetivo tinha se tornado duplo. Não era só vencer o caso de seu Nivaldo. Era quebrar o padrão de silêncio que sufocava gente como eles. João saiu da secretaria. O corredor parecia fechar atrás dele, empurrando, forçando, colocando ele de frente com o que sempre evitou: o confronto. A segunda audiência começou com o juiz Lacerda ainda mais rígido. Ele entrou, sentou e abriu o processo sem cumprimentar ninguém. 10 minutos para cada parte, ele disse, olhando o relógio. Não aceito delongas. Doutora Silvia se levantou primeiro. Sua voz estava calma, segura. Excelência, a defesa entende que este caso reflete sensibilidade exagerada. Ela sorriu. O reclamante não se adaptou ao ritmo da empresa. João sentiu raiva subir. Helena manteve a expressão neutra ao lado dele. Seu Nivaldo apertava as mãos no colo. A empresa ofereceu todas as condições. Doutora Silvia continuou. Não há discriminação. Há gestão. O juiz acenou. Parecia satisfeito com a argumentação. Depois olhou para João. Defesa do reclamante. Seja breve. João se levantou. Respirou fundo. Escolheu cada palavra como quem desarma bomba. Excelência, a empresa nunca ofereceu intérprete. Nunca adaptou comunicação interna. Nunca cumpriu a lei. Helena traduzia em libras para seu Nivaldo. O cliente assistia. Pela primeira vez, via João não encolher.
Tenho documentos provando que outros trabalhadores surdos foram demitidos no mesmo padrão, João disse. Isso não está nos autos, o juiz interrompeu. Requeiro juntada. João manteve a voz firme. O juiz bateu a caneta na mesa. Seus olhos encontraram os dele, e a mensagem era clara. Você está me desafiando. Prazo de 3 dias. Está encerrado. A batida do martelo ecoou. João guardou os papéis com as mãos ainda firmes. Doutora Silvia passou por ele no corredor e sorriu. Conhecia os atalhos do prédio. Conhecia o juiz. Conhecia o jogo. João saiu com a sensação de ter sobrevivido. Mas sobreviver ainda não era vencer. No escritório, João espalhou documentos na mesa. Helena sentou do outro lado e abriu o notebook. Cada obstáculo vira prova, ela disse. A gente documenta tudo. João concordou. Ele lia uma petição antiga e via o padrão se repetir. Outros advogados, outros clientes, mesma negligência. Olha isso! Helena virou o notebook. 3 casos arquivados por falta de comparecimento, todos surdos. João sentiu um nó no peito. Não era caso isolado, era sistema. A porta se abriu. Marcos entrou com café e cara de preocupação. Trouxe lanche, ele disse colocando o saco na mesa. Você almoçou? Não. Marcos suspirou e sentou. Olhou para os papéis espalhados. João, o mundo é assim, sempre foi. Sua voz estava cansada. Você não vai mudar sozinho. João largou o papel e encarou o irmão. A raiva era velha, mas ainda doía. Então eu aceito? É isso? Eu não disse isso. Marcos mexeu no café. Só disse que é perigoso. Viver é perigoso, Marcos. João pegou outro documento. Encolher também mata, só que devagar. O silêncio pairou entre eles. Helena fingiu não ouvir, mas ouvia tudo. Marcos saiu depois de meia hora. João via que o irmão carregava medo. Medo de que João se quebrasse. Medo de que o sistema vencesse de novo. João pegou o telefone e ligou para seu Nivaldo. Tocou 6 vezes antes de alguém atender. Alô? Era a esposa. Dona Maria, é o Dr. João. Posso falar com seu Nivaldo? Silêncio do outro lado. Depois, vozes abafadas. Nivaldo atendia por videochamada. Preciso que você reúna antigos colegas, João sinalizou. Para testemunhar. Nivaldo olhou para baixo. A vergonha estava clara no rosto dele. Eles têm medo, Nivaldo sinalizou. De volta. Eu sei. João segurou o celular com força. Mas sem eles fica difícil. Nivaldo assentiu devagar. Desligou sem prometer nada. João entendia. Precisava dar coragem antes de pedir. E coragem era a coisa mais cara do mundo. João dirigiu até a casa de seu Nivaldo no sábado. O bairro era simples. Casas pequenas, ruas estreitas, silêncio de quem trabalhou a vida inteira e ainda assim ficou para trás. Dona Maria abriu a porta. Ela tinha olhos cansados e mãos de quem nunca parou. Doutor, entre. Nivaldo estava sentado na sala, a televisão ligada sem som. Ele acenou para João e apontou o sofá. Helena chegou 15 minutos depois. Ela tinha vindo direto de outro trabalho. Sentou e começou a interpretar. Seu Nivaldo, João disse olhando para o cliente. Eu preciso entender o que aconteceu antes da demissão. Nivaldo suspirou. Seus olhos ficaram vermelhos antes de começar a sinalizar. Trabalhei 20 anos na mesma empresa. Sempre fui tratado como problema. Os gestos dele eram lentos, pesados. Quando precisava de algo, me chamavam de complicado. João ouvia. Reconhecia cada palavra. Reclamei uma vez sobre falta de intérprete. Nivaldo continuou. No mês seguinte me mudaram de setor, para um lugar sozinho. E ninguém fez nada? João perguntou. Ninguém via problema. Nivaldo limpou os olhos. Eu que era sensível demais. Dona Maria trouxe café. Ela também chorava. Helena pausou a interpretação para dar tempo. A demissão foi só a última porta fechada. Nivaldo sinalizou. Mas as outras já estavam trancadas faz tempo. João sentiu raiva e tristeza ao mesmo tempo.
Aquele homem carregava décadas de humilhação e ainda achava que o erro era dele. Seu Nivaldo, isso não é sobre dinheiro, João disse. É sobre registrar que estava errado, que você não é o problema. Nivaldo chorou com raiva contida. O tipo de choro de quem segurou a vida inteira. João saiu daquela casa entendendo. Não estava defendendo só um cliente. Estava defendendo a possibilidade de alguém não precisar pedir licença para ser respeitado. A respiração dele falhou na porta. Mas ele seguiu em frente. No fórum, na segunda-feira, Renata organizava processos quando João chegou. Ela viu ele entrar e algo mudou em sua expressão. João caminhava atento, como se precisasse antecipar armadilhas, como se o chão pudesse sumir a qualquer passo. Renata notava. Pela primeira vez, via como aquele homem se movia no prédio. Com cuidado, com medo disfarçado de profissionalismo. Bom dia, João disse ao chegar no balcão. Vim protocolar petição no processo 4782. Renata pegou o envelope. Abriu, conferiu as páginas. Tem um anexo faltando. O funcionário ao lado disse sem olhar. Impossível, Helena respondeu. Conferimos 3 vezes. O funcionário deu de ombros. Não está aqui. João sentiu o estômago se contrair. Renata via a cena e o desconforto crescia dentro dela. Posso ver o livro de protocolo? Helena pediu, a voz firme. O funcionário parou. Ninguém gostava de quem pedia registro. A sala ficou tensa. Renata olhou para a gaveta ao lado, depois para João, depois para o livro. Ela não disse nada, só apontou discretamente. Helena entendeu. Abriu a gaveta e encontrou cópias antigas. O anexo estava lá. Estava aqui, Helena disse, colocando na frente do funcionário. O homem carimbou com raiva silenciosa. João pegou o protocolo e agradeceu com um aceno. Renata voltou ao trabalho, mas as mãos tremiam. Ela tinha escolhido ajudar. Pequeno, discreto, mas tinha escolhido. João saiu com o anexo recuperado. No corredor, ele parou e respirou. O prédio tem mãos invisíveis, ele disse para Helena. Tem. Helena guardou os papéis. Mas agora tem olhos também. João não sabia se Renata ia ajudar de novo, mas a suspeita de que havia gente vendo a injustiça já era algo. Era uma fresta de luz. Pequena, mas luz. A audiência seguinte começou com doutora Silvia apresentando uma perícia. Ela sorriu ao entregar as cópias. Excelência, a perícia comprova que os trabalhadores surdos não acompanhavam o ritmo. Sua voz estava profissional. Fria. Não é discriminação, é produtividade. João leu o documento rápido. Era uma armadilha bem construída. Números sem contexto. Conclusões sem base. Ele se levantou. A respiração de João falhou, mas a voz saiu firme. Excelência, essa perícia ignora que a empresa nunca ofereceu adaptação. Ele abriu a pasta. Tenho documentos de desempenho. Seu Nivaldo sempre cumpriu metas quando tinha condições. Doutora Silvia revirou os olhos. Doutor, não transforme incompetência em vitimização. O juiz bateu a mão na mesa. Sem ataques pessoais. João respirou fundo. Cada palavra podia ser usada contra ele. Cada tom de voz virava agressividade. Não é ataque, Excelência. É constatação. João colocou os papéis na frente. A empresa demitiu 5 surdos em 2 anos, sempre alegando falta de ritmo. Helena traduzia. Seu Nivaldo assistia e via João não recuar. O silêncio da sala mostrava que, mesmo sem simpatia, eles entendiam. Os números não mentiam. Doutora Silvia tentou contra-argumentar, mas a voz dela estava menos segura. O juiz folheou os documentos com irritação. Seus olhos encontraram os de João. Havia ameaça ali. Vou marcar nova data, ele disse. E, Dr. João, sugiro que meça suas palavras. Não aceito tumulto na minha sala. A batida do martelo foi mais forte dessa vez. João guardou os papéis e sentiu o coração bater rápido.
Ao sair, ele sabia. O antagonista tinha decidido. Ele seria punido por existir ali. Naquela noite, o telefone de João tocou. Número desconhecido. Ele atendeu com cautela. João? Sou o Dr. Renato. A gente estudou junto. João lembrava. Advogado trabalhista, bom profissional. Oi, Renato, tudo bem? Olha. A voz do outro estava baixa. Estão comentando sobre você no fórum. Cuidado. Estômago de João se contraiu. Que tipo de comentário? Que você é difícil, que arruma confusão. Renato hesitou. Só estou avisando, como amigo. João agradeceu e desligou. O medo vinha como sombra familiar. Ele conhecia. Já tinha vivido isso antes. A sensação de ser reduzido a estereótipo. De ser problema antes de ser ouvido. O celular apitou. Mensagem de Helena. Você está bem? Precisando de algo, me avisa. João digitou devagar. Estou bem, obrigado. Mentira. Ele não estava bem, mas não queria mostrar fraqueza. Marcos chegou meia hora depois. Entrou sem bater. Ouvi que você está mexendo com gente grande, ele disse. Para com isso, João. Para com o quê? João levantou a voz. Para de fazer meu trabalho? Para de procurar problema. Eu não procuro, João gritou. Pela primeira vez em anos. Eu sou o problema deles, só por existir. Marcos ficou parado. O silêncio depois da explosão doía. Eu pensei a vida inteira, Marcos. João sentou, exausto. O que falta é o mundo pensar em mim como pessoa. Marcos saiu sem responder. A porta fechou devagar. João passou a madrugada estudando. Era o único lugar onde se sentia seguro. Nos livros, nas leis, onde as palavras tinham peso igual para todos, ou pelo menos deviam ter. A audiência seguinte trouxe testemunhas. João tinha conseguido convencer 2 ex-colegas de seu Nivaldo a falar. O primeiro era Carlos, surdo, demitido 3 anos antes. Ele entrou nervoso, olhando para todos os lados. Helena interpretou o juramento. Carlos sinalizou que entendia. Por que foi demitido? João perguntou. Disseram que eu era lento, Carlos sinalizou. Helena traduzia em voz alta. Mas nunca me deram treinamento. Doutora Silvia se levantou. Sua voz estava irônica. Excelência, isso é encenação. Como sabemos que ele entende mesmo? O juiz aceitou a provocação com um sorriso curto. João sentiu o estômago revirar. Excelência, ele disse, controlando a voz. A intérprete é certificada. Questionar isso é questionar o próprio sistema de acessibilidade. Eu aceito o depoimento, o juiz disse impaciente. Mas seja objetivo. João continuou. Carlos contou sobre reuniões sem intérprete, sobre ordens dadas por grito, sobre ser ignorado quando pedia ajuda. Seu Nivaldo apertava as mãos. Ele reconhecia cada história. Eram dele também. O segundo depoimento foi ainda mais forte. Ana, surda, demitida há 1 ano. Ela chorou ao contar que foi chamada de peso morto pelo supervisor. Que conste em ata, João pediu. Doutora Silvia tentava desqualificar cada fala, mas os relatos eram consistentes demais. Ao fim da sessão, o juiz marcou nova data sem olhar para ninguém. João se aproximou de seu Nivaldo no corredor. O cliente tremia de vergonha e raiva. Ninguém aqui vai ser tratado como piada sem resposta, João sinalizou, olhando nos olhos dele. Nivaldo assentiu. Pela primeira vez, havia esperança naquele gesto. Pequena, mas real. Noce, escritório. 2 dias depois, Helena recebeu um envelope sem remetente. Ela abriu com cuidado. Dentro havia documentos internos da empresa. E-mails, planilhas, um plano de otimização de recursos humanos. Helena leu e ficou pálida. Chamou João. Olha isso. João pegou os papéis. Leu devagar. O sangue dele gelou. Era um planejamento explícito. Substituir trabalhadores surdos mais velhos por mão de obra mais flexível. Cortar custos com acessibilidade,
reduzir riscos trabalhistas. Isso é... João não conseguiu terminar. Prova, Helena disse. Prova de discriminação sistemática. João sentiu raiva e alívio ao mesmo tempo. Agora não era só palavra contra palavra. Era documento. Era desenho claro de crueldade. Precisamos de cadeia de custódia perfeita, ele disse. Se houver qualquer brecha, vão dizer que é falso. Helena concordou. E vai aumentar a retaliação. Eu sei. João organizou as cópias. Mas não dá mais para vencer no detalhe. Precisa expor o mecanismo inteiro. Eles trabalharam até tarde. Autenticaram cópias. Registraram tudo. Prepararam a petição com cuidado cirúrgico. João sabia que isso mudava tudo. Não era mais um caso trabalhista comum. Era exposição de sistema. Era confronto direto. A respiração dele falhou ao assinar a petição. Mas ele assinou. No dia seguinte, João foi ao fórum protocolar. Carregava o envelope como quem carrega bomba. E a história mudou de escala. João chegou ao fórum com o envelope debaixo do braço. Helena caminhava ao lado, atenta a cada movimento. A secretaria estava cheia. Barulho de carimbos, vozes sobrepostas, gente cansada esperando. João chegou ao balcão. O funcionário olhou para o envelope sem pegar. Precisa de autenticação adicional, ele disse. Já está autenticado, Helena respondeu, mostrando os carimbos. Sistema novo. Precisa de 2 vias reconhecidas em cartório. João sentiu raiva subir. Aquilo não era caso, era método. Desde quando? Ele perguntou. Desde hoje. O funcionário desviou o olhar. Próximo. Helena anotou tudo. Horário, nome, a exigência que não existia ontem. Renata observava de longe. Ela via João sendo empurrado de um lado para outro. Via o sistema funcionando como máquina de moer gente. E sentia vergonha, porque já tinha chamado isso de rotina. Vou fazer cópias autenticadas, João disse para Helena, e registrar protocolo em 2 vias. Eles saíram da secretaria. No corredor, doutora Silvia apareceu. Ela carregava pasta de couro e sorria. Quando viu João com o envelope, algo mudou em sua expressão. O sorriso ficou menor, mais calculado. Doutor João, ela disse passando. Cuidado com documentos que aparecem do nada. Podem ser imprestáveis. João segurou o envelope com força. Seus olhos encontraram os dela. Verdade sempre presta, ele disse. Doutora Silvia riu baixo e seguiu. Mas João viu. Ela também tinha medo agora. Helena tocou o braço dele. Eles sabem que temos algo grande. Por isso vão tentar destruir, João disse. Ele saiu do fórum com o envelope seguro. A guerra tinha mudado de tamanho. Não era mais defesa, era ataque à estrutura. E estruturas não caem fácil. 3 dias depois, João recebeu o despacho do juiz. Ele leu com o estômago apertado. O documento interno estava sendo questionado. Origem duvidosa, cadeia de custódia irregular, potencial imprestabilidade probatória. João sentiu o chão sumir. Helena leu por cima do ombro dele e fechou os punhos. Ele está cortando o caminho antes de você apresentar, ela disse. Eu sei. João largou o papel. Não precisa gritar para ferir, basta carimbar. A injustiça era sofisticada, educada, vestida de formalidade. Mas ainda era injustiça. João começou a preparar a resposta. Cada palavra precisava ser perfeita. Qualquer erro virava queda. Marcos apareceu no escritório naquela tarde. Ele trazia comida e olheiras. Você está emagrecendo? Marcos disse, colocando o sanduíche na mesa. Estou ocupado. Você está se matando. Marcos sentou. João, vale a pena? João parou de digitar. Olhou para o irmão. Sua voz estava cansada, mas firme. Vale, porque se eu parar, nada muda. E se você quebrar? Então eu quebro tentando. João voltou a digitar. Melhor que quebrar calado. Marcos ficou quieto. Pela primeira vez, ele via que aquilo não era teimosia. Era sobrevivência moral.
Ele saiu sem insistir. João continuou escrevendo. A manifestação técnica crescia na tela. Argumentos, jurisprudência, lógica pura. Ele sabia que estava andando na borda. Um erro, e o juiz teria desculpa para afastá-lo. Mas recuar agora seria aceitar que preconceito pode usar toga e continuar invisível. João salvou o documento às 3 da manhã. A respiração dele falhou no silêncio. Amanhã, ele protocolaria. E esperaria a resposta como quem espera a sentença. Renata descobriu por acaso. Estava organizando processos quando viu uma anotação na margem de uma ficha. Processo 4.472. Segurar protocolo até segunda ordem. Ela olhou ao redor. Ninguém prestava atenção. Abriu a gaveta e encontrou 3 petições de João. Todas carimbadas. Nenhuma juntada aos autos. O estômago dela se contraiu. Aquilo não era erro. Era orientação. Renata fechou a gaveta com mãos tremendo. Pela primeira vez, via o tamanho do que tinha normalizado. Não era burocracia. Era sabotagem. Mais tarde, João chegou para perguntar sobre o protocolo. Renata tentou responder com frieza, mas a voz falhou. Vou verificar pessoalmente, ela disse, evitando olhar nos olhos dele. João esperou. Renata foi até o arquivo e pegou as petições escondidas. Ela respirou fundo. Estava escolhendo o lado. Estavam aqui, ela disse, entregando para ele. Às vezes o sistema falha. João pegou os papéis. Seus olhos encontraram os dela. Ele entendeu. Não era falha, era gente. Obrigado, ele disse, e o tom carregava mais do que agradecimento. Renata assentiu. Quando João saiu, ela sentou e segurou a cabeça com as mãos. Tinha acabado de cruzar uma linha. Tinha escolhido verdade contra segurança. No fim do expediente, Renata guardou cópias de tudo. Carimbos, registros de horário, anotações que provavam a manipulação. Ela não sabia ainda o que faria com aquilo, mas sabia que não podia mais fingir não ver. A consciência dela tinha acordado, e agora não dava mais para dormir. A audiência começou tensa. O juiz Lacerda entrou com o rosto fechado. Doutora Silvia já estava sentada, confiante. João colocou os documentos na mesa. Helena ao lado. Seu Nivaldo atrás, rezando baixo. Quanto ao documento interno apresentado, o juiz começou sem olhar para João. Declaro sem validade por vício formal. João sentiu o chão desaparecer. A voz dele saiu rouca. Excelência, a cadeia de custódia está irregular. O juiz bateu a caneta. E mais, a conduta do advogado neste processo tem sido incompatível com a dignidade do fórum. O silêncio caiu como chumbo. Helena ficou pálida. Estou representando ao conselho, o juiz continuou, sugerindo afastamento do Dr. João deste caso. Algo mudou em sua expressão. Satisfação. Poder absoluto. João não conseguia respirar. A vergonha antiga voltava. A ideia de que ele nunca seria aceito. Nunca seria suficiente. Seu Nivaldo fez um gesto de desistência. Olhos vermelhos. Mãos tremendo. Não, Nivaldo sinalizou para João. Não vale a pena. Desiste. João olhava para o cliente, para Helena, para o juiz que sorria discreto. Tinha perdido. O documento, a credibilidade, o caso. Está encerrado, o juiz disse. Próxima audiência em 30 dias, sem o atual advogado. A batida do martelo ecoou como tiro. João saiu do fórum ao anoitecer. Parou no estacionamento vazio. As luzes acendiam uma por uma. Ele encostou no carro e fechou os olhos. Pela primeira vez, pensou seriamente em abandonar. Não por medo. Por exaustão de existir contra um sistema que sempre vencia. A respiração dele falhou. E o silêncio se estendeu, pesado e frio. João passou a noite sem dormir. Olhava o teto. Pensava em desistir. Em passar o caso. Em sumir. De manhã, Helena chegou cedo ao escritório. Bateu na porta até ele abrir. Renata tem informações,
ela disse, entrando. Sobre manipulação de protocolos. João sentiu uma faísca, pequena, dolorosa. Esperança queimava quando você já tinha desistido. O quê? Ela guardou provas, carimbos, registros. Helena colocou a bolsa na mesa. Ela quer falar com você. João sentou. A cabeça doía. O coração batia descompassado. Por que ela faria isso? Porque viu. Helena olhou para ele. Viu o que fazem com você e não conseguiu mais fingir. Meia hora depois, Renata chegou. Ela trazia uma pasta, olhos cansados, mãos nervosas. Doutor João, ela disse sentando. Eu preciso contar uma coisa. João esperou. Renata abriu a pasta. Existe uma orientação informal para segurar seus protocolos. Ela mostrou as cópias. Eu guardei tudo. João pegou os papéis. Leu devagar. Havia datas, horários, divergências que provavam manipulação. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou. Renata respirou fundo. Sua voz estava tremendo. Porque eu vi você chegar todo dia, com medo, com dignidade. Ela limpou os olhos. E eu fingia que era normal, mas não é. João sentiu responsabilidade. Não alívio. Responsabilidade. Agora havia uma pessoa dentro do sistema arriscando tudo. Eles vão saber que foi você, ele disse. Eu sei. Renata assentiu. Mas eu não consigo mais dormir fingindo. Helena organizou as cópias. João decidiu. Montaria um pedido robusto, prova de irregularidade, requerimento de suspeição. A luta voltava a ter direção. Pequena, perigosa, mas direção. João olhou para Renata. Obrigado. Ela apenas acenou. Saiu rápido antes de mudar de ideia. A respiração de João voltou. Ele tinha uma chance. Última. Mas tinha. O dia da audiência decisiva chegou. João entrou no fórum com passos firmes. O medo vinha junto, mas não liderava mais. Helena carregava a pasta com as provas. Renata tinha pedido dispensa e estava na sala como testemunha. O juiz Lacerda entrou irritado. Viu Renata e franziu a testa. O que a senhora faz aqui? Ele perguntou. Fui arrolada como testemunha, Excelência, Renata disse. Sua voz estava firme. O juiz olhou para João com raiva, mas não podia impedir. Prossiga, ele disse, seco. João se levantou. Apresentou a cadeia completa. Protocolos atrasados. Carimbos com divergência de horário. Orientações para segurar documentos. Doutora Silvia tentou interromper. Excelência, isso é ataque pessoal ao magistrado. Não é ataque, João disse, mantendo a voz calma. São fatos, com provas. Ele colocou tudo na mesa. Helena traduzia para seu Nivaldo, que assistia com esperança tremida. Chamo a senhora Renata Almeida, João disse. Renata se levantou. Jurou dizer a verdade. Sentou no banco de testemunhas. A senhora trabalha na secretaria deste fórum? João perguntou. Trabalho. Recebeu orientação para segurar protocolos do processo 462? Renata respirou fundo. O silêncio pairou. Ela olhou para o juiz, depois para João. Recebi, ela disse. A sala mudou de temperatura. O poder não parecia mais invencível. O juiz ficou vermelho. Isso é mentira. Excelência, Helena disse, levantando. Temos os registros, com data e horário. Doutora Silvia tentou falar, mas a voz dela falhou. A defesa tinha desmoronado. Quando o juiz percebeu que havia testemunha interna, a máscara rachava. Algo mudou em sua expressão. Medo. O clímax tinha começado. O juiz se inclinou para a frente. Sua voz estava alta, controlada pela raiva. A senhora está ciente da gravidade dessa acusação? Renata tremia, mas não recuava. Estou. Pode estar mentindo por pressão, ele disse batendo na mesa. João se levantou. O coração batia forte, mas a voz saiu firme. Que conste em ata, Helena repetiu. Que conste em ata. Cada palavra virava registro, permanente, imutável.
Doutora Silvia se levantou rápido. Sua voz estava nervosa. Excelência, a defesa gostaria de propor acordo. Podemos discutir valores. Não aceito acordo sem reparação real. João interrompeu. O juiz olhou para ele. Depois para Renata. Depois para os papéis espalhados. O que você quer? Doutora Silvia perguntou, direta. Indenização justa. Reconhecimento formal do erro. Acessibilidade real no fórum. E apuração de conduta. João olhou para o juiz. De todos os envolvidos. O silêncio se estendeu. Doutora Silvia olhou para a cliente ao fundo da sala. Acenou discretamente. Podemos discutir, ela disse. O juiz bateu o martelo com força. Encerro para a decisão. 30 dias. Mas todos sabiam. Ele tinha perdido o controle. A verdade tinha peso agora. João saiu da sala com o coração batendo forte. Não sabia se tinha vencido, mas sabia que tinha sido ouvido de verdade. Helena tocou o ombro dele. Você fez. Renata passou por eles no corredor. Ela não disse nada. Só acenou. Mas nos olhos dela havia paz. Seu Nivaldo esperava lá fora. Ele abraçou João em silêncio. Naquela noite, João voltou para casa. Sentou no sofá. Esperou a sentença como quem espera nascer um dia. A respiração dele voltou ao normal. Pela primeira vez em semanas. A decisão chegou 15 dias depois. João abriu o envelope com mãos tremendo. Favorável. Indenização. Obrigações de acessibilidade. Responsabilização formal pelas irregularidades. Encaminhamento de conduta do juiz para a corregedoria. João leu 3 vezes. Não conseguia acreditar. Ele pegou o carro e foi até a casa de seu Nivaldo. Bateu na porta. Dona Maria abriu. Doutor? Ganhamos. Nivaldo apareceu atrás dela. João mostrou a sentença. O homem leu devagar. Depois sentou e chorou. Não pelo dinheiro, mas por sentir que, finalmente, alguém disse: vocês importam. Helena chegou meia hora depois. Ela abraçou João com discrição. João sentiu que não precisava mais provar existência a cada passo. Ele tinha deixado uma marca. Real. Concreta. Semanas depois, João voltou ao fórum para outro caso. O prédio tinha mudado. Placas novas de acessibilidade. Uma equipe treinada na entrada. Orientação clara sobre intérpretes. Renata coordenava o setor com seriedade nova. Quando viu João, ela acenou. Ele acenou de volta. Atravessou o corredor sem abaixar os olhos. O fórum, pela primeira vez, parecia ter aprendido a escutar. João entrou na sala de audiência. Sentou. Abriu a pasta. Um novo juiz presidia. Mais jovem, mais atento. Bom dia, Dr. João, ele disse, respeitoso. Bom dia, Excelência. A audiência começou. João falou. Foi ouvido, foi respeitado. Quando saiu, o sol da tarde iluminava o estacionamento. João respirou fundo. Ele tinha vencido mais que um caso. Tinha provado que verdade registrada muda o mundo. Mesmo que devagar. Mesmo que doendo. Ela muda.